Aleluia, irmãos. Graças a Deus, né? O Senhor é bom e tão gracioso que eu só tinha um dia aqui nesse púlpito, né? Que era o Dia das Mães. Agora está aumentando, né? Eu acho que é a quarta, sei lá. Aleluia, nova aliança, xarabacanta. Você tem que pedir mais pro seu pastor para eu pregar, entendeu? Ele fica meio enciumado assim, mas depois ele deixa. Aleluia. Muito bom estar aqui, igreja. Quero compartilhar com você uma palavra que nós ministramos ali. Você que estava lá no retiro, você vai me ouvir novamente, amém? Sem disposição para me ouvir? Mas vai ser tudo novo, né? A palavra sempre renova. E eu quero ministrar a respeito do princípio da honra. Falei para o seu vizinho, o princípio da honra. Eu tenho falado isso, nós falamos ali muito no retiro a esse respeito, e há alguns anos a gente já vem ensinado a respeito do princípio da honra. E o que a gente percebe hoje nas famílias, na sociedade, na escola, no trabalho, é que não existe mais isso, né? Não se ensina mais a respeito de honra. E nem se vê as pessoas honrando uns aos outros. Mas a Bíblia está todo o tempo falando a respeito de honrar uns aos outros, de nós andarmos em cima desse princípio, né? O Rodrigo estava ministrando aqui, falando a respeito desse amor de Deus, né? E no louvor também nós recebemos. E por isso que nós somos amadonas, você também é amadão, tá? Não fique... Depois a gente vai providenciar uma camiseta para você. Eu sou amadão. É porque você não tem coragem, irmão. Os irmãos são mais assim, né? Às vezes não tem coragem. Uma discípula minha falou assim, antiga, lá de BH, falou assim, eu não acredito que você vai ter coragem de fazer essa bata. Eu falei, coragem? Já fiz, já vou usar, você vai me ver com ela amanhã. Eu falei, não é uma... Porque às vezes a pessoa olha assim, lê e acha assim que é arrogância. Ela acha que ela é a Madonna. Mas eu não acho, não, eu tenho certeza. Está escrito em toda a Bíblia, você também é. Você sabia disso? Fala para o seu vizinho, você é um amadão, uma Madonna. É isso que você é. O que nós cantamos aqui? Ele é um bom pai. E eu sou o quê? Amado de Deus. A Bíblia está toda cheia dessas verdades. Ele te amou primeiro, ele te amou, nos amou quando éramos ainda pecadores, ele deu o seu filho por amor. Isso é uma convicção. Criei, por isso falei, criei, por isso escrevi, mostrei, vesti, do jeito que você quiser. Amém? Mas por que eu estou falando do amor? Porque o Senhor nos ama e cuida de nós nos pequenos detalhes. E Ele quer que a gente possa desfrutar dessa vida de abundância. A Bíblia diz que o diabo veio para quê? 3 coisas, né? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Da vida. Qualquer vida? Uma vidinha ralézinha aí? De pouca coisa? Não, vida em abundância. Essa abundância fala de você viver e desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem. E isso é um dos princípios chaves, né? De você saber que você é amado. Mas então, porque o Pai te ama, Ele cuida de nós e Ele coloca princípios. Os princípios não são leis, né? É um caminho onde Ele mesmo colocou, estabeleceu para nós o quê? Caminharmos. É aquilo que te guarda, é aquilo que vai nos sustentar, que vai nos alinhar para você focar. Mas hoje você vê o quê? Isso é muito deficiente, o princípio da honra. Essa história de honrar é muito deficiente. Lá no mundo eu não vou nem falar, mas dentro da igreja. Porque às vezes a gente vem com a mentalidade errada e às vezes a mente não é renovada para alguns princípios. Às vezes vive uns, mas não vive outros. E aí não desfruta o quê? Da abundância. A Fabiana veio comigo mesmo no carro testemunhando quantas coisas ela recebeu de honra do Senhor através das irmãs ali no retiro, né? Tudo que é dela. Não enxergo quando eu estou aqui. Aí, né, aquilo que ela pensou, não foi detalhes de um brinco, de uma roupa, disso, daquilo que ela pensou, que ela, né? E Deus foi fazendo porque Ele ama. Ele quer mostrar, eu sou um Deus de detalhes, eu te conheço pelo nome, eu sei que você precisa. Mas quando você anda num caminho correto, você tem um objetivo, você chega até o fim. Amém? Então, é disso que eu quero falar. O princípio da honra, ele nos guarda de entrar em rebelião e de quebrar o princípio da autoridade.
Então, às vezes eu estava falando isso hoje lá, às vezes nós temos um coração que é obediente, você faz tudo que precisa ser feito, a esposa faz o que o marido manda, o discípulo faz o líder, pai, mãe e tal, vai fazendo bonitinho, mas às vezes o coração está, ou fica o quê? Rebelde. E às vezes não é uma rebeldia manifesta, assim, eu não vou fazer, Não, às vezes é aquela rebeldia caladinha. Eu falo com o Pedro aqui, Pedro, por favor, você tira essa mesa aqui e põe ela em cima daquela caixa. Aí o Pedro falou, claro, sim, senhora. Mas ele vai que vai. Vai que a rebeldia, eu tento assim, gente, vou matar essa mulher. Por que eu ponho essa mesa aqui? Por que tem que ser assim? Por que essa... Mas não fala, não é? Aquela capinha, tá a capinha de crente, bonitinho, tá tudo lindo. Você não está vendo que está aqui meu coração? Mas isso pode acontecer com cada um de nós, por causa da natureza. Não é? Você ensina o menino ali, daqui a pouco o Luca tá, né? Não sei se já dá, mas provavelmente se já pirraça. Quem ensinou esse menino a pirraçar? Fabiana, você falou assim, ó, seguinte, quando você quiser uma coisa, chora e esperneia. A gente ensina? Não, já manifesta. Então, muitas coisas manifestam aí. Mas quando você vai alinhando o seu coração e a sua mente aos princípios de Deus, eu estou falando agora do princípio da honra, o Senhor vai renovando a sua mente. Então, o que acontece no mundo hoje? Quando você fala de honra, quando você honra alguém, seja com palavras, com presentes, destacando, ou enfim, da forma que for, como que isso é visto? Olha lá, bajulando, olha lá que melação, que é aquilo. Nós temos que honrar só ao Senhor. É lindo, né, falar isso. Mas a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. E não tem anjo aqui no nosso meio. É anjo que discipula você? Que cuida de você? Que ensina você? Não é. É quem? É o hominho, a mulherzinha aí. Que o Senhor está fazendo, está num processo. Mas, então, nós honramos ao Senhor quando nós honramos a igreja do Senhor. Honramos uns aos outros. Mas quando alguém se levanta para falar a respeito de honra, você vai ser completamente criticado. Você vai ser caluniado. Deve ser que a pastora está pregando aí sobre honra, porque quer honra. Quero deixar bem claro, você não quer nada. Eu estou aqui para te ensinar. Você tem o mesmo espírito que há em mim. Então, eu sei que o meu espírito testifica com o seu espírito a motivação dessa palavra. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, voltar, restaurar isso no nosso meio, na nossa casa, lá na família. Eu estava falando isso com as irmãs, né? Eu sempre falo, retiro de casais, que algumas tradições deveriam continuar. E uma delas é chamar o marido de senhor. É outra que eu quase sou apedrejada quando eu falo, assim, só com os olhares. Tchá, tchá, tchá. Estou vendo aí, viu? Eu sou míope, mas eu enxergo, não sou. Mulher faz as expressões, né? Que isso, pastora, que trem arcaico. Porque te guarda, né? Te lembra da honra. Toda vez que você tem que falar senhor ou senhora, agora mesmo lá eu ensinei sobre isso, né? Você honrar autoridades chamando de senhor ou senhora, tem um tanto corrigindo aí. Você não, desculpa, senhora. Não, aí umas não sabem, né? Porque a senhora é mais nova, eu falo você, senhora, tal. Eu sei o seu coração, fique em paz. Mas nós precisamos ensinar. Às vezes as crianças, estavam falando isso, as crianças ali no Domingo Kids me chamam de senhora, mas não chama a mãe de senhora. Um dia a mãe veio me questionar, por que ela te chama? Eu falei, porque eu ensino. Aonde? Uma vez por semana, 1 hora lá no culto. Mas essa mãe está toda hora. Aí eu perguntei, uma especificamente, mas você chama os seus pais? Quer dizer, os avós dessa criança, né? Ou a sua mãe de senhora? Não. Então, sua filha não vai chamar, porque ela está vendo todo o tempo, está vivendo aquilo ali. Você fala, é uma bobagem, não se usa mais. Porque a mente lá do mundo entrou na nossa mente e está dizendo isso para nós. Isso é coisa boba de antigamente. Isso é respeito, isso é honra. É um protocolo. Todo lugar, para todo tratamento, para todo local, tem um protocolo. Você chega lá para o presidente da República e chama ele de você? Vocês lembram quando nós estudamos pronomes de tratamento? Quem lembra aqui? Aula de português. Você gosta de português? Pronome de tratamento. Senhor, senhora, você, meritíssimo, ilustríssimo. Lembra? Por que a gente não usa? Quem foi que disse que tem que parar? Então, os mais novos deveriam chamar os mais velhos de senhor e senhora. Os nossos filhos também. Os outros que são investidos de autoridade também. Seja autoridade espiritual ou natural.
Mas hoje se perdeu isso. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos 13, 7. Romanos 13, 7. Acharam aí? Acompanha aí. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Vamos ler juntos? Pagai a todos. Não sei se a sua versão é essa, mas eu vou ler aqui. Vamos ler juntos? Lê a sua aí. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A Bíblia está dizendo para nós o quê? Pagarmos. Se você deve respeito, pague respeito. Se você deve tributo, pague tributo. Se você deve honra, pague honra. A respeito dos tributos e impostos, nós devemos pagar, não devemos? Até a Bíblia está falando, não é só o governo, não. Um parênteses aqui, você que é empresário, você que tem, mesmo não é empresário, nós temos impostos de todos os tipos, né? Quando você deixa de pagar, quando você sonega, você está roubando do governo. E quem rouba é o quê? Parênteses. Então, nós devemos fazer porque a Bíblia diz e porque nós somos testemunho naquele mundo lá fora. Mas, às vezes, é mais difícil. Aí tem aí IPTU, ICMS e todos os S's aí da vida, né, Rodrigo? E você é cheio, às vezes você pensa assim, gente, eu vou dar esse tanto de dinheiro para esse governo. E para acontecer aquilo ali, tudo que eu estou vendo ali, dai a César o que é de César. O que César vai fazer, não importa. Você é alguém que é fiel. Amém? Você é alguém que dá um testemunho. Mas, às vezes, a gente paga esses impostos realmente achando ruim, não é? Pagamos porque precisamos pagar, porque somos fiéis, somos homens e mulheres de testemunho, mas não achamos agradável. Então, esse mandamento não fica só no nível do governo, ele vai bem mais além. Assim como também, às vezes, é mais fácil eu pagar um IPVA, um ICMS, todos os S's, do que eu pagar a honra. É ou não é? Muito mais fácil. Você vai lá, você paga, pronto, acabou, resolve. E pagar a honra? E pagar o respeito? Às vezes é muito mais complicado, né? Mas eu quero te falar, te alertar e gerar expectativa no seu coração, porque o princípio da honra, ele é uma semente poderosa, que você planta e você colhe recompensas. Recompensas em Deus. Quem honra, a Bíblia diz, será honrado por Deus. Eu estava falando para as irmãs lá hoje, faz o teste na sua vida. Você que é marido, esposa, você que é jovem, começa a honrar lá o seu pai e a sua mãe dentro da sua casa. Você, esposa, as irmãs, né, a maioria que estava lá, aprenderam a respeito disso. Às vezes nós vivemos casamentos ruins, sem viver a vida abundante lá no casamento, porque não há honra dentro de casa. A esposa não honra o seu marido. Eu não estou nem falando, eu citei aqui de você chamar de Senhor, mas eu estou falando de um coração. Às vezes, quantas vêm falar comigo, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar, eu tenho que fazer janta, eu tenho que isso. Eu falo, você não tem que nada. Só se você amar. Porque quando a gente ama, quando você ama, você serve. Quando você ama, você faz, você nem vê o que você fez. Quem é mãe aqui teve filho e gerou? Você lembra? Quando você já gerou, já saiu aí, você lembra a dor que você sentia? Que lembra, por isso que a gente tem 1, 2, 3, nem lembra. Fica assim, ai... Gente, as meninas estão chorando de madrugada, vou largar lá, tomara que fica lá chorando. Você fica assim? Ou você levanta no primeiro dormiu, não comeu, problema. Por quê? Porque você ama. Mas, às vezes, nós não temos esses relacionamentos dessa maneira em todos os níveis. Se você entendeu que lá no trabalho você precisa honrar o seu chefe e que lá ele é a autoridade de Deus na sua vida, você vai trabalhar de outra forma. Você não vai chegar atrasado. Você não vai ficar fazendo as coisas desleixadas. Você não vai usar o celular enquanto você não pode usar o celular. Você não vai roubar o papel, nem o papel higiênico, nem a internet, nem nada. Porque você entende que ali, o Senhor que colocou aquela autoridade na sua vida.
para ser ministro de Deus para o seu bem. Romanos, esse capítulo 3 de Romanos vai falar a respeito de autoridade. Depois você lê lá para frente. A autoridade é ministro de Deus para o seu bem. A autoridade, ela me guarda, ela me protege. Mas quantos de nós vivemos assim? Eu estava falando para as irmãs, meus pais sempre foram empresários, e nós também, formei em administração e cuidava das empresas por muitos anos. E o problema que eu tinha nas empresas, com os funcionários, não era com os ímpios. Sempre era mesclado, né? Mas eu fazia questão, eu era responsável pela contratação, fazia questão de contratar os irmãos que tinham o mesmo espírito e dar oportunidade, né? Mas o problema que eu tinha era com os crentes, não era com os ímpios. Os ímpios chegavam na hora, quando eu falava assim, hoje vai precisar de ter uma reunião extraordinária, vamos ficar até às 20 horas. Ah, não, eu não posso não, eu não posso não. Vai me atropelava. Você passasse na frente dele na hora que, depois que bateu o ponto, e saía levando. Meu irmão, onde você vai? Aí o ímpio, que é colega desse crente, ele vai se converter ao Senhor? Ele vai querer ser daquele jeito? Nunca. Porque ele não anda no princípio da honra. Quando eu precisava de contar com alguém em qualquer coisa extra, eu ia nos ímpios. Eu não ia no crente. Meu irmão vai falar que tem alguma coisa. Um evento da igreja vai falar que tem a célula, tem isso, tem aquilo, aquilo outro. E é da minha igreja, às vezes da minha rede, às vezes discípulo. Mas porque não sabe, muitas vezes, honrar. E quando você que entende isso, ou você que vai decidir viver isso a partir de hoje, quando você se levantar lá na sua casa, ou na escola, ou na família, ou no trabalho, ou na igreja, alguém vai te criticar, alguém vai tacar pedra em você, vai falar que você é bajulador, o que você está querendo? Né? Acho que ele não estava testemunhando lá sobre isso também. O que você está querendo com a pastora? Você fica nisso, porque entende é assim, não é? Bajulação. Por quê? Porque é uma visão natural. Então, eu quero abrir os seus olhos para que você hoje entenda alguns princípios em relação a eu coloquei de leis. Não é a lei da lei, tá? É alguns princípios mesmo que permeia esse maior, ou conduta, ou lei mesmo que rege o princípio da lei. Quando você honra, você não honra apenas a pessoa em si, você honra a unção que ela tem. Fala isso para o seu vizinho. Quando você honra a unção que ela tem. Porque cada um de nós tem uma medida de graça, de dons, não é? Que o Senhor mesmo confiou. Cada um tem uma unção específica. E quando você honra, você está honrando aquela unção. Eu falei para as meninas lá no retiro, né? Formamos os discipulados. Falei, quando você está ali declarando, profetizando sobre a sua discipuladora responsável por você ali espiritualmente, você está abrindo o caminho para receber essa herança espiritual. Porque o que nós temos vem de nós mesmos? A Bíblia diz o quê? Que tudo que nós temos vem da onde? Nós não temos nada se do céu não nos for dado. Mas aí vem e cai assim de paraquedas com um anjo. Não, usa quem? Esse anjo aí que está do seu lado. Fala, esse é um anjo. Fala para esse irmão do seu lado, esse é o anjo, esse é o meu anjo. Que Deus colocou. Mas você sabe que somente um povo que é liberto e maduro, fala assim, liberto e maduro, pode andar nesse princípio. Porque você imagina o que vai acontecer, o que acontece no mundo espiritual e natural, quando um povo lá de fora, o ímpio, olha para uma igreja, para um povo que é unido, que serve uns aos outros, que honra uns aos outros, que se dispõe para abençoar uns aos outros. Você acha que isso não impacta? Meu pai, ele está num processo de conversão e ele fica chocado, às vezes, com algumas atitudes nossas, entre nós, às vezes os irmãos de sangue, ou os irmãos da igreja, porque ele vê, um dá um negócio para o outro, como é que um dá dinheiro para o outro assim? Porque o slogan dele e do mundo é assim, ninguém dá dinheiro para ninguém, ninguém ajuda ninguém, não vai resolver para você ver não, se você cai dinheiro. Fala, porque o senhor não veio para a igreja, porque na igreja cai dinheiro. De repente o irmão põe dinheiro nessa bolsa, o outro te abençoou com isso. Né? Acabei de falar aqui da Fabiana, não deu isso, não deu aquilo, ela está voltando com a mala cheia. Outra irmã, sabe aquele vestido que eu te emprestei? Fica com ele. Esse aqui também é para você. E esse aqui... O que é isso? É assim, como que não dá nada? Isso é o Espírito de Cristo, o Espírito de honrar. Mas não tem lá fora.
Mas você vai enfrentar barreiras mesmo aqui dentro. Porque o líder que resolver lá na célula dele, o membro que lá na célula dele ele resolveu honrar o líder, os outros vão falar. Tá falando para as meninas lá, né? Que o povo fala aí, puxa aquele negócio, né? Falei para ela, a Madonna não fala aquele nome, aquela palavra, puxa. Você sabe, é que eu estou falando mesmo? Porque eu sou mulher, nós não temos aquilo. Então a gente não fala, tá? Porque às vezes você está aí, né? Falando, não fala isso. Eu fui criada assim, isso é quase um palavrão. Meu pai, dona Beatriz, não deixava a gente falar esse nome. Por isso que eu não vou mencioná-lo. Respeito a ele. E ele fala, é mulher, sabe, sem educação, mulher lá da rua que fala essa palavra. Aí ficou assim. Ninguém podia falar. Na hora que você está com raiva, às vezes a pessoa não quer soltar um... Ai, que... Não é? Esse nome lá? Aí a minha irmã ficava tão reprimida que às vezes aconteceu uma cena lá que ela estava com muita raiva do meu pai. A gente era solteira, ela entrou no nosso quarto, fechou a porta e falou, ai, que isso. Falou, que isso? Falou uns 10 vezes. Ai, que vontade de falar isso. Mas não convém para as mulheres de honra, não é? Por isso que nós nem falamos, nem sei que nome é esse. Mas olha só, eu quero te falar a primeira lei que rege o princípio da honra. A unção que você honra é a unção que você serve. Você pode falar isso para o seu vizinho? A unção que você honra é a unção que você serve. Não existe honra sem serviço. Quem diz que ama e não serve, não ama. Porque quando você ama, você serve assim naturalmente. Por que às vezes é tão pesado para as mulheres casadas fazer comida para o marido? Eu falei lá para as irmãs, você tem um marido que você precisa. Que você precisa. Porque geralmente aquelas mais destrambelhadas, dona Beatriz, mais escrafunchada, mais desorganizada, o marido dela é assim, ó. Eu quero feijão exatamente assim nesse ponto. Eu quero feijão fresco todas as noites. Eu quero esse guarda-roupa no degradê. É assim, é ou não é? Meu marido conhece muito homem assim. Ainda bem que ele é lindo, é um gentleman, entendeu? Nós estamos há 3 dias, né? Quase assim longe, irmãs. Então, olha só. Até perdi aqui que eu estava falando da comida, do feijão. Então, quando o homem, a mulher é mais desleixada, como é que é o homem dela? Assim, você não pôs isso aqui. Tinha um discípulo que eu estava contando que a gente tinha que fazer reunião e falar, irmão, pelo amor de Deus, tenta ser menos, porque não dá. Ele falava assim, aquela roupa está no varal há 3 dias, eu observei aquela camisa. Eu falei, como é que ele está vendo a camisa que está no varal? Meu marido nem vê o que está no varal. Mas ela era toda bagunçada, e ele assim, aquele alface vai perder na geladeira, fulano, você vai fazer. Você vai... Gente, ele sabe até que tem um alface na geladeira, que é aquilo. É assim, porque ela não sabia que tinha alface. Ela que tinha que saber, não sabia. Aí você fala para o seu marido aí, eu preciso de você. Eu tenho você porque eu preciso. Então, nós servimos porque nós amamos. Então, essa lei que fala que a unção que você honra, você serve, isso você que vai escolher servir. E eu tenho falado, nós temos uma visão errada, um entendimento errado a respeito do servir. O servir é quando é preciso, e é do jeito que é preciso, não é do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Porque foi para isso que o Senhor veio. A Bíblia diz que ele veio como servo. E como é que foi a obra da cruz? Foi uma obra de substituição. Ele deixou de viver para morrer, para que eu e você pudéssemos viver. Então ele saiu da cena, peraí. Mas quantas vezes a gente precisa que alguém serve, né? Você fala, eu precisava disso aqui agora. Agora. Se fosse daqui meia hora eu poderia, mas agora eu não posso. Pois é, mas é agora. Se não for agora, não serve. Não for desse jeito. Eu posso até colocar essa água ali, mas não vou colocar nesse copo, não. Vou colocar no outro. Do jeito que quer. Na hora que quer. Isso não é servir. Servir é quando você abre mão do seu. É o princípio da cruz. Você abre mão do seu. Eu estou aqui toda planejada. Resolvi fazer isso aqui. Já estabeleci, já decidi minha rota lá do dia. Aí recebo uma ligação. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ser atendida. Eu preciso que o senhor resolva aqui, pastor, para mim. Aí para tudo.
que já estava proposto, sai da posição para fazer o quê? Para servir o outro. Na hora que é necessário, porque depois o que resolve? O que adianta você obedecer depois de 3 dias? Você que tem filho, você pede o menino escovar o dente hoje, ele fala assim, ok, depois da manhã eu escovo, tudo bem? Tudo bem para você? Isso foi obediência? Eu falo isso lá em casa, obediência que não é na hora, não é obediência, é desobediência. Porque é no jeito que você quer, na hora que você quer. Nós temos que ensinar isso. Percebe? Desde os pequenos. Isso são princípios que, à medida que você vai vivendo nele, você vai ensinando, você vai falando dele, o que vai acontecendo com você? Você vai se aperfeiçoando nele. Você vai achando cada vez mais natural. Eu estava falando para as irmãs que eu sempre, Deus sempre tem me usado para essa questão de honra, de levantar, às vezes aniversário, alguma comemoração, no meu discipulado lá da Vinha, com a pastora Janaína, que é a pastora responsável por nós, né? Inclusive foi quem, me discipulou a vida toda, me ganhou, me batizou, me tudo. A mãe espiritual, e ministerial. E ela foi completar, ano passado, esse ano? Ano passado? 10 anos de ordenação. E eu falei com as irmãs da Vinha, são mais ou menos 50 mulheres, cada uma na sua localidade dentro do estado de Minas. Eu falei, eu vou... Até algumas que já sabiam me procurar. Falou, você vai ter que cabecear esse negócio, que isso aí vai dar muita briga. Falei, tá, vou, porque eu já não tenho problema com crítica, eu já sei que é assim mesmo, quando levanta para honrar. Aí eu falei, irmãs, eu gostaria, a gente vai levantar uma oferta, vamos fazer algo lá no hotel que a gente ia, na comunhão, mas eu gostaria que a gente levantasse uma oferta. Porque a pessoa compra o que ela quiser e faz o que quiser. E eu gostaria de levantar uma oferta de R$10.000 pelos 10 anos de ordenação. Você acha que aconteceu o quê comigo? Hã? Quase literalmente. Quê? R$10.000? Que isso? Ninguém precisa disso. Você gostaria de ganhar R$10.000 num envelopinho assim no dia do seu aniversário? Ou não? Você não gostaria, não? Hã? Eu gostaria, quero te informar. Tá? Brinquei com as meninas 2 anos para frente, eu faço 10 anos, tá? Olha só. Aí, por que não há honra? Eu vou te falar, e você que está chocado, é porque você precisa de aprender mais sobre o princípio da honra. Eu, Elisângela, sou fruto do ministério dessa mulher com esse marido. E tudo que eu sei em Deus e ministerialmente foi fruto deles. Dela especificamente, que cuidou, que ensinou, que foi lá, que insistiu, babou, jejuou, chamou. Rararara. Você que faz isso com alguém, você sabe que trabalho árduo que é esse. Mas lá no mundo não é valorizado, nem da igreja é valorizado. Eu estava contando para as irmãs que eu recebi uma charge outro dia, acho que até mandei para você, amor, tá? O pastor está assim na sala, ajoelhado, orando, aí entra uma pessoa assim, pastor, já que o senhor não está fazendo nada, só pode me atender? Quer dizer, orar não é fazer nada, né? Atender, ser pastor, acompanhar os outros, discipular, é fazer nada. Outro dia alguém estava me perguntando, a senhora trabalha? Eu falei, não, eu fico em casa, não percebe? Eu fico só passando coisas na pele para eu ficar mais bonita. Alguém perguntou isso lá, só fico o dia inteiro passando coisas na pele. Deve ser isso que eu faço. Porque atender os outros, você ser usado para restaurar casamento, para direcionar, para ensinar a criar filho, para ensinar finanças, para ensinar arrumar casa, para ensinar todas as coisas, é nada. Não tem importância. É importante aquele atendimento lá do doutor, né? Do psicólogo, de tudo, mas esse aqui ele é irrelevante, não faz diferença nenhuma. Não tem título. Outro dia uma irmã insistiu, estava com tudo, a programação feita, já tinha os atendimentos, ela pediu, o SAMU foi acionado, né? Porque às vezes o SAMU é acionado. É urgente, tem que ser agora, já viu? Irmã, o trem é desse tamanho. Eu falei, tá, irmã. Desmarquei tudo, desmarquei consulta, desmarquei atendimento. E fiquei esperando a irmã. E estou esperando a irmã, fiquei pensando, a gente tem que ser benigna, o celular dela acabou a bateria, ela está na rua, o ônibus atrasou, e ela está esperando, então mais ou menos deve gastar 1h, 1h30, negócio de ônibus, pensei como é que é o negócio do ônibus, tá, eu vou aguardar 1h30, nada. Pergunta se ela apareceu. Até hoje, não. Pergunta se ela ligou para informar que ela estava atrasada ou que ela não ia aparecer. Não. Fiquei plantada, igual, porque eu não faço nada, então eu posso ficar plantada, sem fazer nada. Aí eu mandei uma mensagem para ela, irmã, você não esqueceu de nada hoje, não?
Eu tinha que falar assim, porque senão não ia dar certo o resto da conversa. Ah, pastor, nossa! Ele esqueceu. Como é que a pessoa pede um atendimento de urgência, fala, Gustavo, pelo amor de Deus, eu estou morrendo aqui, ó, os dentes, tá assim, eu tô... E ele esquece de ir. É porque é tão importante assim, não é? Olha para você ver, nós não sabemos honrar nem compromisso, nem horário. Nós não cumprimos nem protocolo. Chega na cela na hora que quer. Eu estava falando isso lá. Aí chega no trabalho na hora que quer também? Não. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Ah, mas na cela ele vai entender, né? Ah, no culto você chegar, o culto começa às 10 horas, 11 horas já terminou o louvor, ou está no meio do louvor. Ah, o pastor vai entender, né? Pelo menos ouvir. Melhor que não ir. É irrelevante, porque não tem honra. Eu estava ensinando isso para os meninos lá. Eu falei, vocês não podem passar na frente da plataforma. Enquanto a pessoa está lá falando, isso é falta de respeito. Você chega lá, eu não sei como é que estão as escolas hoje, não. Mas eu penso que o professor deve estar lá falando e eles devem estar andando para lá e para cá, porque a gente não levantava. Pelo menos no meu tempo, eu não sou tão velha assim, não levantava enquanto o professor estava lá na frente. Sim ou não? Quem é dessa época? Tinha que pedir permissão para levantar. Sangue de cordeiro. Então, porque não existe mais, nós precisamos ensinar. E você sabe de tudo isso que eu estou falando, nada é novidade. Às vezes você foi criado num ambiente de honra, mas às vezes você não foi criado. E você tem dificuldade com isso, mas agora você tem a luz da palavra. E você pode orar, Senhor, eu decido, eu vou ser um homem de honra, uma mulher de honra. Sabe, eu vou respeitar as autoridades, eu vou honrar quem eu preciso honrar, eu vou servir quem eu preciso servir. Então, você honra, a unção que você honra, ela você serve. A segunda lei é a unção que honramos, a ela nos submetemos. Repete isso para o seu vizinho. A unção que você honra, você submete. Como assim? Submeter, não existe honra solta. Nós sempre vamos honrar alguém, uma pessoa de carne e osso. E quando você está, principalmente nossa visão como igreja, que é uma igreja de relacionamento, de discipulado, você não está desconectado, cada um está sendo cuidado, ou lá na célula, no discipulado, cada um está sendo acompanhado, sim ou não? Você precisa de andar no princípio da autoridade, e andando no princípio da autoridade, você precisa desfrutar e exercer o princípio da honra. Então, você muitas vezes vai ter que submeter, e submeter não é obedecer. Obedecer é uma coisa, submeter é outra. Obedecer, eu estava falando lá hoje, até os cães obedecem, sim ou não? Você manda ele sentar, ele senta. Você manda ele manda, você manda ele parar, ele para. Aí, às vezes, o irmão fica se gabando. Nossa, mas eu sempre obedeço. Mas e aí, o que você está fazendo de novo? Isso é obrigação. Nossa, obedecermos. Igual o filho. Aí o filho obedeceu, escovou o dente. Aí daí? Mas que é obrigação dele mesmo. Submeter fala de um coração. Então, submeter, nesse caso, eu coloquei algumas características aqui de alguém que submete. Aquele que submete, ele segue direções. Você segue direções? Sabe, quando o seu líder, alguém ali da célula, quem está te acompanhando, fala assim, olha, vai por esse caminho, não faz assim não, acho que não é o melhor. E cada vez que você vai crescendo em Deus, isso fica cada vez mais sutil. Estava falando para as irmãs, a pastora Márcia, a nossa pastora em Goiânia, responsável pelo Brasil, ela tem uma mania de falar assim, quando ela vai dar uma direção, ela fala assim, eu penso que... Fala assim, eu penso que não é melhor, Elisângela, você fazer assim. Ou eu penso que isso não é bom. Aí você fala assim, está dando uma opinião. Não, não é. É uma opinião. Mas se é uma opinião de alguém que é autoridade na minha vida, que eu reconheço a unção e quero herdar essa unção, como é que eu recebo essa opinião? De qualquer forma, desconsiderar, porque é o jeito dela. Olha lá, também é outro contexto, também teve outra educação, também é outra isso, outra aquilo, aquilo outro. Nós temos tanto de desculpa, não temos? Mas quando eu reconheço, no mínimo eu vou ponderar, falar, peraí, foi a minha pastora que falou, foi o meu líder que falou, foi o meu marido que falou. Eu vou pensar, e eu vou pelo menos orar se eu receber aquilo e não concordar. Agora tem coisa que não precisa orar não, mas já está orada. A mulher precisa orar para submeter ao marido? Eu estava falando com minha irmã lá na conferência agora, eu falei, esse negócio da nova aliança é bom demais, né? Tem um tanto de oração que eu não faço mais.
As irmãs vão ficar chocadas. Outro dia uma falou assim, pastor, a senhora ora por mim pelo quê? Para eu submeter ao meu marido. Eu falei, não. Ela, vou orar para você submeter o seu marido? Não oro, já está orado. Já está escrito. Ai, por quê? Porque você tem que decidir, querido. Não tem nada de oração aqui, não. É decisão. Que oração? Vou orar o quê? Ele já falou que as mulheres devem ser submissas ao seu marido como ao Senhor. Quem mais que tem que orar? Está escrito. Se está escrito é o que ele quer. Já falou, já deixou registrado. Tem que orar? Não, tem que decidir. O princípio da honra, você tem que orar? Deixa eu orar para ver se esse princípio da honra é de Deus mesmo, para ver se eu vou andar nele. Não tem que orar, já está orado. Já está escrito. Não tem tempo de te falar aqui, mas quantos homens de Deus foram levantados por Deus pelo princípio da honra? Os valentes de Davi, você já ouviu falar deles? Eram aqueles mais crafunchados da sociedade. Juntar tudo lá no discipulado de Davi. Endividado, pobre, segue nu. Aí, só que eles eram homens de guerra. Homens de guerra, eles sabiam guerrear. Mas Davi era um homem de guerra? Não. Ele não tinha experiência na guerra. Mas ele era autoridade ali. Aqueles homens honraram Davi. E não posso falar aqui para você, mas vou citar. Depois você olha lá em 2 Samuel. Coloquei referência aqui, vou achar para você daqui a pouco. Fala a respeito que Davi, no momento lá da guerra, falou assim, ai, quem me dera pudesse beber um copo d'água. Só suspirou, né? Quem me dera. Aí diz que os homens saíram, atravessaram o campo dos filisteus, com perigo de morrerem, para ir lá pegar um copo d'água para ele, para o líder dele, que queria beber água. A Bíblia diz que eles voltaram e Davi não bebeu essa água. Ainda não bebe. Olha, eu pego, quase morro e ainda não bebe. Que coisa, hein? Porque ele achou tão honroso, tão valioso, que ele falou, isso aqui vai ser para o Senhor. Isso aqui é sacrifício para o Senhor. Aí seu líder te pede um copo d'água. Seu marido está lá deitado no sofá, lá folgadão, e você lá ralando, limpando a casa. Fala, amor, traz um copo d'água. Você fala, gente, não é possível. Não é possível que esse homem vai estar aí deitado, não quer um copo d'água. Quase mata. Querida, pega um copo d'água, caladinha, bonitinha. Vai, linda e bela, e pega. Dá um beijinho nele. Por que você não pode? Porque o princípio da honra não entrou ainda nesse casamento. Aí você acha que é demais. Folgado. Nem pega. Então vai e fala assim, toma essa água. Agora você toma tudo essa água. Mais ou menos assim, tá assim. Não é? Não, olha para você ver, a Bíblia está cheia de exemplos, eu quero que seus olhos sejam abertos, porque quando você lê a Bíblia, você vai enxergar o princípio da honra nos relacionamentos. E você vai ver a história, o início e o fim da história daqueles que decidiram honrar. Outra característica de alguém que é submisso, ele confia. Não tem jeito de relacionar sem confiar. Como é que você trabalha numa empresa e relaciona com o seu patrão, lá os funcionários, sem confiar? Você fica assim, gente, será que ele vai me pagar? Não vai me pagar? Será que ele vai me mandar embora? Vai me embora? Será? Você fica assim? É uma loucura. Você fica com o marido, será que ele vai trair? Será que vai trair? Será que ele vai voltar para casa hoje? Será que não? Será que ele me ama? Será que não? Você fica assim? E esse líder? Gente, o que será que ele quer? Será que ele... Não tem como, você tem que confiar. Confiar é você submeter. Peraí, eu entendo que essa pessoa está falando isso para o meu bem. Eu entendo aqui que ele está me exortando, é para o meu bem, que ele quer me ver crescer. Eu entendo que ele está insistindo comigo, é para o meu bem. A Fabiana, dá outro exemplo da Fabiana de novo. Eu fiquei sabendo no dia lá que não tinha feito a inscrição. Ela me ajuda lá em casa. E eu falei, fiquei sabendo que você não está inscrita no retiro. O que foi? Eu procurei saber. Eu falei, não abro mão de você. Você vai nesse retiro. Eu não sei o que você vai arrumar, não, mas você vai. Outras também eu falei assim. Aí eu estava falando aqui para ela. Eu falei, não sei. Você, não, eu quero. Eu falei, tem um desejo? Se você não quiser, não vai mesmo, não. Agora, você quer? Eu quero. Geralmente eu pergunto antes, você quer? Quero. Então você vai. Então você vai. Aí ela voltou comigo agora. Eu falei assim, valeu a pena ter insistido? Você acha que era melhor você ter ficado? Ela, não, de jeito nenhum. Porque ouve a direção e também confia. Peraí, deve ser que essa mulher está falando alguma coisa, deve ser que é de Deus mesmo. Deve ser que Deus usa ela em alguma hora. Você tem que pensar isso a respeito do seu chefe. Ainda que seja ímpio, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Você tem que pensar isso a respeito do seu marido, dos seus pais, do seu líder, do seu pastor, daqueles que Deus coloca para você, para te guardar, para te abençoar.
E aí, quando você entra nesse princípio da submissão você não tem quem concordar ou não. Quando você entra no princípio, você recebe a honra de Deus. Ainda que você não concorde, não tem a ver com a sua concordância ou não, com o que você acha. Porque a maioria dos irmãos tem uma ideia errada. Não, peraí, se eu concordar, se tiver bonitinho assim, ó, colocou os pontos e eu achei que está ok, então me submeto. Não é isso que é submissão. Submissão é você pender o seu coração para aquilo e confiar e ouvir. A Bíblia em Provérbios está repleto de versículos falando a respeito dos conselhos, dos conselheiros, da multidão de conselheiros, a segurança. Aquele que ouve o conselho, ele vai ter bom êxito. Você pede conselhos? Você vai vivendo sua vida assim, entra, trabalha, sai trabalho, compra isso, faz aquilo, você não pergunta para ninguém, você não pede oração e nada. Não é aquela questão de dependência. Não posso, deixa eu vou comprar uma roupa? Pastor, posso comprar essa roupa? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de algo sadio, que Deus vai guardar você e vai usar essa pessoa. Quantas vezes, né? Uma vez a gente teve uma oportunidade lá em Belo Horizonte e íamos comprar um imóvel, uma casa, aí estava quase fechando Mas antes a gente já tinha falado para os nossos pastores ir lá, o pastor Zé Maia e a pastora Janaína, minha sogra também foi junto. Falou, a gente quer que vocês vão lá para ver se testifica, se é isso mesmo, se é de Deus, se não é, porque é um imóvel, é uma casa. Aí eles foram, estava tudo bonitinho, né? Era lindo, era tudo certo, era o valor, era tudo. Aí eles entraram, oraram, falei, e aí? Falei, não é isso aqui não. Não é isso que Deus tem, não. Nós ficamos tão frustrados. Falei, gente, mas estava tudo certo, já estava imaginando essa mulher, né? Estava pensando onde que ia ser o quadro, a cortina, isso, aquilo. E aí, foi tão poderoso, nós ficamos chateados na época, mas entendendo que Deus estava naquilo. Depois, né, o prédio teve um problema, o imóvel foi, como que fala? Embargado. Você pensa, se coloca o único dinheiro todo da casa naquele lugar onde a gente estava. O povo teve que sair do prédio. Cara, sem teto. Embargou. E aí? Olha para você ver o que é ter um espírito junto e falar assim, aqui, eu estou pensando em comprar o carro, o que você acha? Vamos lá comigo? Ou você, eu sempre falo isso para os irmãos, às vezes as irmãs me procuram, que às vezes o marido tem dificuldade em lidar com o fluxo de caixa, o fluxo lá doméstico. Eu falo, o seu pastor é administrador. Eu também, mas às vezes é o homem, né? Então, e fez economia, pede ajuda, você tem quem pode te ajudar. Mas pede de jeito nenhum. Vai fazendo as contas e as dívidas e vai saindo fora na independência. Aí depois fica clamando para o pai, mas o pai já mandou. Já está respondida a oração, mas aí nós não desfrutamos. Porque nós não dependemos, nós queremos mandar assim, eu vou fazer, não tem que dar satisfa da minha vida. Não tem mesmo, não. Quem falou que tem? Eu estou te falando de pedir conselho, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança, há bom êxito. Olha de que foi livre. E tantas outras coisas, né? De carro, de questões de viagem, disso, daquilo outro. Que o Senhor nos abençoou através da vida de um conselho da outra pessoa. A outra lei é, a unção que nós honramos, a ela abençoamos. Falei para o seu vizinho, a unção que você honra, você também abençoa. Tudo aquilo que você criticar, você vai afastar. Mas tudo aquilo que você abençoar, você vai atrair para você. Fala para o seu vizinho aí, para de criticar. Você não tem o que você critica. Não tem. Às vezes nós somos muito rápidos em criticar, né? Criticar o irmão, criticar a igreja. Para que esse tapete vermelho? Eu não sei para que, só para escorregar. Para que eu vou gastar dinheiro com esse tapete vermelho? Critica o tapete vermelho, critica o púlpito, critica o negócio, critica a roupa do pastor, critica o outro ali. Para que levantou aquele? Para que eu não estou nessa cela? Para que eu não estou? Critica o ar, critica tudo. Você nunca vai ter, querido. Você só vai ter um ministério quando você entrar debaixo de outro e abençoar e honrar. Lá na sua casa, você, esposa, se você continuar criticando o seu marido, é assim que você vai ter. Porque você está amaldiçoando. Esse homem que é carnal, vai continuar carnal. Esse homem que é isso aí. Você está criticando, você só vai afastar. Mas aquilo que você honra, você atrai. Você atrai. Amém? Então, isso é uma decisão. E o último princípio para nós encerrarmos é, a unção que nós honramos, é nela que prosperamos. Você pode falar isso para o seu vizinho? A unção que você honra, é nela que você prospera.
Então, a honra é uma semente que nós plantamos para nós mesmos. Nós precisamos aprender a honrar os de fora, mas também nós precisamos aprender a honrar os de dentro, a começar lá pela sua casa. Começa com esse princípio lá dentro da sua casa. Estou falando muito da mulher aqui, né? Mas marido, começa a honrar a sua esposa, porque você está plantando essa semente. Às vezes os irmãos também falam, mas ela não é organizada, mas ela não é amorosa, mas ela não é isso. Mas você está só criticando. Começa a abençoar, começa a honrar. Você prospera, essa prosperidade aqui não está falando apenas de uma situação financeira, mas está também. Porque eu te falei que cada pessoa tem um dom, tem um talento, tem uma unção, não é? Sabe aquele negócio de você não ter o dinheiro para pagar a conta e vem o irmão que Deus mandou e põe um dinheirinho lá no seu bolso? Isso sempre aconteceu com meu marido, porque ele é um homem que tem a unção da prosperidade. Eu sou real, eu sei das circunstâncias, e sei dos laudos, e sei dos números, e eles não existem. Eles são irreais e falsos. E não tem jeito. Mas os que são mais próximos sabem disso. Porque essa é uma unção mesmo sobre o ministério dele. Isso aí já é fato. E aí ele sempre tinha essa experiência que o irmão vinha, punha, e não sei o que, e depositava, e os depósitos loucos, não sei de onde. Até hoje não achou de onde. Eu falava assim, Senhor, eu quero esse negócio. Ninguém nunca veio e pôs um dinheiro no meu bolso. Ué, hein? Vou andar com camisa agora para ver. Não é possível, não. E comecei, falei, eu creio nisso e tal. Eu tive uma experiência. Que a irmã disse, depois quando ela foi me contar, veio numa conferência, a gente estava lá em Patinga ainda. Ela disse que veio e me entregou um dinheiro, uma oferta significativa, muito significativa. E aí, ela estava me contando, eu falei, como é que foi isso? Ela falou assim, pastora, tem 6 meses que Deus me falou isso. Eu falei, acredito, bandida, segurando minha oferta. Que é isso, porque que não depositou? É de outra cidade, né? Ela era, não acredito. Brincadeira. Aí ela falou assim, pastor, mas não é possível. Deus falou comigo. Eu falei, não é possível, não pode. Ela falando, né, senhora, ela não precisa. Aquela cara que eu falei para você, né? Para as irmãs lá. Falei para as irmãs, você por que o povo fala que eu tenho cara de rica e de metida? Aí não ganha oferta, tá vendo? Não tem nada de só cara. Aí eu pensei assim, senhora, ela não precisa, senhor. Ela não precisa. E isso, quem te disse que eu não preciso? Eu estava no outro Borogodó. Falei, mas filha, a gente mantém a paz, a gente fica linda e bela, qual é o problema? Vou ficar aí com a minha cara... Ai, estou precisando de dinheiro. Eu não, hein? Eu sou rica, como diz o Rodrigo. Então, filha de Deus, a Madonna, estou lá, né? Eu já falei só com o papai. Pois ela falou assim, pastora, eu resisti, mas Deus falou, mas Deus me incomodou tanto que toma essa oferta aqui, porque não é possível, senão eu não durmo. Aleluia! Olha para você ver, quantas vezes eu já tive a oportunidade de fazer isso na vida da minha pastora. Né? Daquelas que o Senhor coloca também. Por quê? Porque quando você entra debaixo da unção, você prospera naquela unção. Isso fala de questão financeira, mas prosperidade fala também de desfrutar do Senhor, de desfrutar daquelas unções que estão sobre a vida da pessoa. Falei para as irmãs lá no retiro, há uma unção sobre o nosso ministério, unção de casamentos fortes. Os casamentos dos nossos pastores, nós convivemos nas famílias, nas casas, são casamentos fortes. Eles amam ao outro, eles conversam, eles se relacionam. A unidade, a aliança, não há confusão. Você tem direito a essa unção. Essa unção está sobre nós. Mas nós vamos herdando à medida que nós andamos nesse princípio da honra. E você pode honrar com palavras, com presente, com dinheiro, com servir, com submeter, com tudo isso. E tem muito mais que não dá para te falar, que eu poderia ficar o dia inteiro falando. Mas o fato é que nós precisamos de tomar uma decisão hoje. Você precisa decidir. Eu decido ser alguém de honra. E para finalizar, eu quero te falar a respeito da desonra. Para que você não tenha... Fecha a porta aí para mim, Rebeca, por favor. Para que eu estou terminando, irmãos. Para você não desonrar. Você sabe a história de Lúcifer? Quem foi Lúcifer? Foi sempre o diabo? Ele era quê? Um anjo. O que ele fazia lá no céu? Ele era o responsável pelo louvor, o anjo de adoração, o pã que tinha lá de adoração com Deus, não é? Então você sabe da história, ele tentou ser igual a Deus, ele foi expulso e com ele um terço de anjos ele caiu. E o nome em hebraico de Lúcifer é Eliel Ben Shahar.
Você sabe o que significa Eliel Ben Shahar? As irmãs já sabem, né? Filho da honra. O nome de Lúcifer significa filho da honra. Como que alguém que tem o nome filho da honra desonra, né? E agora ele com os anjos caídos são quem hoje? Os demônios. Então, toda vez que nós entramos no princípio da desonra, nós estamos cooperando e agindo no mesmo espírito de Lúcifer. Todas as vezes que você, marido, desonra a sua mulher, todas as vezes, mulher, que você desonra o seu marido, os seus líderes, os seus filhos, os seus pais, o chefe lá no trabalho, os professores, você está entrando e fazendo o mesmo que Lúcifer. Olha quanto que isso é sério. Olha que semente. Isso aí é uma semente que vai gerar um fruto amargo, um fruto horroroso. Eu sei que você é homem, é mulher de Deus, e você quer fazer a obra, você quer desfrutar disso, você é amado de Deus. Então eu quero te chamar a atenção para isso. Sabe, decida a partir de hoje, eu vou ser um homem, uma mulher de honra. Eu vou honrar com o meu tratamento, eu vou honrar com o meu dinheiro, eu vou honrar com o meu servir, com o meu tempo, com a minha casa, com o meu carro, com os meus filhos, seja, com tudo que eu tenho eu vou honrar. E eu não estou preocupada quem vai falar ou deixar de falar. Mas eu decidi, eu vou honrar. Amém? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Fale para o seu vizinho aí, quem não honra não prospera. Fala para o outro vizinho, quem não honra não prospera. Eu queria orar por você.